a honra, né, de moderar esta mesa, né, com tamanhos prestigiosos professores aqui dos nossos programas de pós. Eu fiz uma sinopse aqui para apresentar os professores, embora nem precisaria, né, para a gente falar e discutir um pouco sobre o tema, né, que foi já debatido um pouco no horário da manhã e que vai ser direcionado a procedimentos para avaliação de desempenho acadêmico em cursos de pós-graduação em estrito sensu, né, que é o que nos compete aqui em termos da pós-graduação da universidade. Comporão a mesa a professora Helena Bonito, professora atual, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da nossa universidade, que tem doutorado em letras, língua e literatura francesa pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade da Califórnia, professora do programa de pós-graduação em letras. Tem 34 artigos, 31 livros, 36 capítulos de livro. Acho que isso é importante em termos de formação acadêmica e de produção intelectual. Aqui, ao extremo direito, eu tenho a professora Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos, né? Nem precisa apresentação, né, professora? Pedagoga, formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado em administração pela UPM e doutorado em educação pela USP, professora também do programa de letras, exerceu funções importantíssimas na nossa universidade, como reitora da universidade, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Educação e também coordenadora geral da pós. A professora Maria Lúcia tem aproximadamente 31 artigos, 28 livros, 57 capítulos, etc. E aqui à minha direita, a professora Maria da Graça, né? Carinhosamente Graça, Nicolete Mizukami, que é professora também do programa de educação, graduada em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com mestrado e doutorado na PUC de Rio de Janeiro, bolsista de produtividade do CNPq nível 1A, também autora de 51 artigos, 39 livros e mais de 60 capítulos de livro. Então, essa é a nossa composição da mesa. Eu dou a palavra agora à professora Maria Lúcia para iniciar sua palestra. Cada palestrante terá aproximadamente entre 15 e 20 minutos e depois a gente abre para o debate. Muito obrigada. Então, me pediram para falar no microfone, porque vão gravar. Eu tenho até medo, porque quando a gente fala e gravam, fica, né? Mas tudo bem. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite para fazer parte dessa mesa. E aí, assim, quando a gente recebe um convite para falar, a gente tem que se colocar diante do tema que nos é apreciado e aí vamos ver para que lado a gente vai, né? E aí eu começo a pensar em avaliação e por isso que eu dei esse título para a minha fala, avaliação é um processo informativo ou opressor? Porque, na verdade, eu não sei, acho que a grande maioria dos professores aqui presentes são professores da pós-graduação como eu, né? E os que não são, serão. Não é isso? Então, a gente sempre espera ter mais colegas conosco na pós-graduação. E aí, diante do processo de avaliação que a gente enfrenta e com o qual a gente convive, eu fico muito na dúvida se realmente não é um processo muito mais opressor do que formador ou do que informador. Porque, na verdade, a cobrança que se instala, e tem que ser assim, não sou contra absolutamente ao processo de avaliação, tem que ser avaliado. Eu entendo que a avaliação é absolutamente necessária, mas eu me submeto, enquanto professor, a esse processo. E, enquanto professor pesquisador, eu sempre sinto falta de um tempo maior para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse fazer alguma coisa de maior qualidade. Mas eu sou sempre oprimida pela quantidade. E é assim que a gente se sente. Eu não sei, eu estou falando por mim, mas sei que muitos dos meus colegas vão concordar, né? A gente, entre fazer um texto com a qualidade que nós desejaríamos fazer e a necessidade que nós temos de produção, de prazos e de quantidades, eu me sinto, muitas vezes, sufocada. Mas aí a gente tem que cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer na vida. E vamos em frente, não é? Então, é um pouco sobre isso que eu quero conversar. E eu começo, vamos ver se eu já começo com uma dificuldade. Não. Dizendo o seguinte... Faz isso, se você quiser. Não, estou ótima. Pareço uma menina, mexendo com coisas incríveis. A avaliação, então, ela está frequentemente ligada a essa ideia de castigo, não é? É aquela coisa do Foucault de vigiar e punir.
a gente acaba fazendo isso como professores, reproduzindo esse modelo como professores, mas eu não vou falar de avaliação de sala de aula hoje aqui, mas é bem por aí, né? E a gente tem que aprender a conviver com essa realidade, porque foi essa realidade profissional que nós escolhemos trilhar, tudo bem? E aí a gente tem essa questão de que a avaliação tem que ser um processo formativo, né? Ela tem que, na verdade, metas estabelecidas, nós temos que seguir e atingir tais metas, né? E ela é formativa, mas ela é também um processo informativo. Ela tem que me devolver aquilo que eu entreguei. Afinal de contas, eu cumpri a meta, mas cumpri de que maneira? Como é que essas metas foram estabelecidas? O que está faltando para o meu trabalho, para a minha competência, para o meu desempenho? Então, eu tento equacionar essas duas possibilidades. Mas ela acaba sendo sempre também punitiva. E eu não estou falando só da punição individual, mas eu estou falando também de uma punição coletiva, de um programa de pós-graduação que se esforça e, de repente, não tem o resultado que a gente achou que teria. Ou então, porque nem todos se esforçam da mesma maneira, um programa que pode ser punido tendo a sua avaliação prejudicada na CAPES, né? Então, essa questão é a questão com a qual a gente convive todos os dias no nosso métier, não é? E aí eu já falei da CAPES e tenho que falar dela, né? Porque é ela que nos dá as coordenadas para que a gente ande neste ou naquele rumo. Muito que bem. Na avaliação CAPES, o que nós temos é um processo que tenta combinar, né, parâmetros quantitativos e qualitativos. A nossa queixa, enquanto professores da pós-graduação, é sempre a mesma. É muito mais quantitativo do que qualitativo. E medir o qualitativo, a gente sabe que é muito complicado, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Tá certo? Daí, por outro lado, nós temos o processo de medição, que seriam as nossas produções científicas. E aí a quantidade das produções científicas são computadas pelos diferentes comitês da CAPES no momento da avaliação, e aí vamos ver em que situação nos encontramos. A eficácia na formação de mestres e doutores também é medida. Quantos são os nossos alunos, quantos de fato chegam a bom termo ao a sua defesa, tanto de mestrado quanto de doutorado, e aí também, eu estou diminuindo a voz, falando mais baixo, mas aí também a qualidade não é muito vista. Nós sabemos disso, mas tudo bem. Nós formamos mestres e doutores, né, às vezes, não com a qualidade que a gente gostaria, pelo mesmo processo de pressão que a gente sofre. É a realidade que nós vivemos. A nucleação e a solidariedade é uma outra questão importante que a CAPES sinaliza para a gente, porque a gente precisa trocar. E no caso de um Brasil como o nosso, desigual, imenso, onde os recursos sempre faltam, os mestrados e os doutorados entre instituições, os Minters e os Dinters, são muito valorizados. Então, é mais uma coisa que o programa também tem que pensar em fazer, formar outros mestres e outros doutores em outras regiões, em outras realidades. Tá certo? E aí, nós tentamos, a CAPES tenta trazer um parâmetro mais objetivo quando ela faz essa questão do qualis periódicos, os qualis livros, e vai tentar outros parâmetros de medida para que a gente não fique tão preso à questão só quantitativa. Aí a gente vai esbarrar em outros problemas, né? Quantos são os periódicos com qualis bem avaliados? Aí você publica num periódico A2, está feliz porque publicou no A2, e aí vai para o B3, e eu sei lá qual. E assim, sabe aquela imagem do Sísifo? É mais ou menos assim que a gente se sente, né? A gente vai, opa, estamos chegando lá. Aí, quando de repente acontece, sei lá, sopra um vento e a pedra rola e nós com ela. Mas tudo bem, é mais ou menos assim. Eu estou indo rápido porque o tempo é curto. Tá? E aí, nós vamos ter a questão da Política Nacional da Pós-Graduação, né? e que traz diretrizes para todos os programas, guardando as suas especificidades, porque cada área tem seus critérios, não é? E aí tem um Plano Nacional de Pós-Graduação, que está vigendo, que é o de 2011 a 2020, e que é o que a gente tem que seguir, tá certo? Esse plano,
ele vai trazer algumas novidades, né? E é uma delas que eu, particularmente, óbvio, né, pela minha formação, eu sou da área de humanas, eu sou da área da educação, então, uma das coisas que ele vai trazer de novidade é essa questão da interação com a educação básica, né? Então, de repente, a CAPES acorda para um problema que a educação não vai melhorar só com mestres e doutores. A educação vai melhorar se a educação básica melhorar. Então, começa esse tipo de preocupação, e o que me deixou bastante contente, porque, afinal de contas, é com isso que eu trabalho a minha vida inteira, a Graça também, né, Graça? Então, a gente trabalha com formação de professor, com essas coisas, e aí ficou bem gostoso isso, saber que a preocupação já não é mais só nossa, é uma preocupação geral. E a outra questão que esse plano vai nos trazer é a da internacionalização. A pedra vai ficando grande, né? Ela, não sei se é de tanto subir, a gente vai se cansando e dá a impressão que ela cresceu, ou se pedra cresce. Aí o pessoal das exatas, os engenheiros vão poder me ensinar se a pedra, porque ela está ficando pesada. Agora a gente precisa cuidar da internacionalização. E isso não é uma novidade. Isso é uma coisa que já vem sendo discutida e está neste plano de pós-graduação, que é datado de 2011, para começar a vigência dele em 2011. Nessa questão da internacionalização, nós vamos discutir algumas questões que são importantes, e nós temos que dar conta disso. A expansão da quantidade de alunos estrangeiros nas universidades brasileiras. Ora, às vezes nós podemos ser muito interessantes, mas nem tanto o nosso país com tanta crise, com tanta violência, com tanta pobreza. Mas tudo bem, nós temos que atrair gente para vir para cá. Há de ter países mais complicados do que o nosso, e há de ter gente que queira vir. Precisamos achar esse nicho. Mas é a realidade, né? Se eu fosse uma professora que estivesse dando aula em Paris, né, eu acho que talvez eu tivesse mais facilidade de atrair alunos para fazer um curso comigo. Mas eu tenho que atrair aqui em São Paulo mesmo. Então, vamos que vamos. É uma outra questão. O doutorado sanduíche é uma coisa que a gente faz bem. Faz bem porque os meninos se viram bem, né? Eles vão atrás, eles buscam essas bolsas, eles conseguem, e eles fazem bonito lá, deixam portas abertas. Então, a gente tem feito bem essa parte, pelo menos é o que eu tenho ouvido. Incentivo maior à participação de pesquisadores brasileiros em congressos e eventos internacionais. A gente vai. Todos nós vamos a quantos congressos e eventos a gente consegue ir. O Mackenzie nos dá uma ajuda, o que não é comum entre as outras universidades, mas a gente tem feito a nossa parte de uma maneira bastante interessante, né? E a realização de doutorado completo no exterior. Aí eu já acho mais complicado para nós que somos uma instituição privada. Que vantagem Maria leva, né? Mas a gente pode fazer outras coisas na internacionalização que não precisam dessas aqui. Isso aqui é o que está no plano, tá, gente? Eu não estou inventando, não. Tá? E aí o próprio plano de pós-graduação vai reconhecer que a pós-graduação não conseguiu acomodar as diferenças de áreas tão diversas, né? Nós temos a diferença de olhares para a pesquisa. Bom, eu não vou nem ficar chorando os meus pecados e meus traumas e minha tristeza, porque eu sou de humanas. Se eu começar a dizer para vocês aqui, gente, vocês não sabem como a vida é difícil de um pesquisador de humanas, ninguém valoriza a nossa pesquisa. Não valor, vocês já sabem, vocês não valorizam também. Aí, assim, a gente é pesquisador, sim, ok? E a pesquisa em ciências humanas é importante, sim. Precisa da filosofia, precisa da história, precisa das artes, não é, professor? Nós precisamos disso também, nós não precisamos só do hard. Mas, enfim, as áreas têm olhares diferentes e é muito difícil que a gente acomode. Aí vem aquela história, não, porque a CAPES tem um sistema maravilhoso que chegamos a ele, porque nossa avaliação é pelos pares. Isso, assim, é uma coisa complicada. Nós somos uma instituição privada que tem uma história. Assim como ela tem uma história positiva, né, que nos enche de orgulho dizer somos do Mackenzie, ela tem uma história complicada lá atrás. O bendito ano de 1968, que não acaba. Não acaba. E os nossos pares aí rapidamente se transformam em ímpares. Quando eles vão avaliar os nossos processos, é sempre o narizinho torto. Mackenzie, a Maria Antônia, a briga da Maria Antônia. Ainda, e forever. Né? Não acaba. E aí, assim, é bom que seja uma avaliação pelos pares? Óbvio que é. Óbvio, ninguém melhor do que os pares para saber das nossas dificuldades, reconhecer o nosso esforço, olhar com um olhar positivo aquilo que a gente está construindo. Porém,
nós somos minoria na pós-graduação, né? Não somos minoria na graduação, mas na pós-graduação somos minoria. A pós-graduação está muito mais na universidade pública do que na universidade particular, né? Então, a CAPES mesmo reconhece. E aí ela tenta corrigir, de alguma maneira, essas questões que ela reconhece que são questões complicadas, né? Então, historicamente, houve a predominância de critérios das ciências exatas e naturais que migraram para as outras áreas como uma camisa de força. Isso permanece. Artigo vale, mas não vale livro? Como que não vale livro? Né? Como é que não vale livro se nós somos, por exemplo, um programa de letras? Complicado. E assim nós vamos, tentando mostrar que a nossa área tem uma especificidade como as outras áreas também têm. Então, são critérios diferentes, mas que depois senta-se todo mundo num único bloco, que é o CTC, e decide os destinos de todos os programas. Então, depois de uma avaliação quadrienal, com todos os critérios transparentes e todas as avaliações intermediárias, de repente se senta todo mundo numa sala e o professor de uma área vai palpitar na avaliação de outra área. Só que ele tem para ele os seus próprios critérios e não os critérios gerais. É assim que as coisas funcionam. Houve uma invasão do taylorismo intelectual, publish or perish, com o predomínio dos critérios quantitativos. Isso foi dito pela CAPES, não sou eu que estou dizendo, tá? Eu trouxe trechos retirados de documentos da CAPES. E é verdade, é o que eu falei desde o início. Tem que publicar. Tem que publicar. Quem não publica, morre. Só que o que se publica? Essa é a minha grande, né? É a minha grande angústia. Porque, às vezes, a gente tem uma angústia muito forte no sentido de que, será que está valendo o que eu estou publicando? Será que o que eu publico está sendo bem recebido? É difícil a gente interpretar. Vamos ver quantas citações. Também é assim, né? Vamos ver como é que essa coisa acontece. Tudo bem. As áreas profissionais e aplicadas são avaliadas de acordo com os critérios das áreas básicas e acadêmicas. Artigos e livros são os parâmetros principais. Né? E aí, assim, cria-se o mestrado profissional, mas a cabeça da CAPES, a cabeça do avaliador, a cabeça da academia, ela acaba olhando para os dois programas com o mesmo olhar. Ainda não se... Sabe? Pede-se uma coisa, mas, na verdade, quando a gente olha, a gente quer o mesmo número de publicações, a gente quer o mesmo número de professores com dedicação integral à pesquisa. Enfim, a gente não consegue se libertar de alguns critérios que já estão introjetados, né, por esse tempo todo de pesquisa. E a curta periodicidade das avaliações, o que não permite um tempo adequado para esperar os efeitos das mudanças implementadas. Isso passou de 3 para 4 anos, mas a gente sabe que, se a gente quiser fazer uma mudança estrutural e, de fato, criar um corpo consistente, 4 anos, sabe? Eu consigo escrever um livro em 4 anos, mas muitos de vocês, pesquisadores aqui, precisam de mais do que esse tempo para levar a público o resultado de algumas pesquisas. São pesquisas laboratoriais que pedem mais tempo do que isso. Não é? Então, são questões que a gente teria que repensar. Aí vocês vão dizer o seguinte, né? O que ela veio falar aqui, então, afinal? Né? Vim falar o seguinte: assim como todos vocês, eu gosto muito do que eu faço. Gosto e faço com prazer. Senão, eu estaria fazendo até hoje, vamos combinar. E aí, assim, precisa avaliar? Precisa. É imprescindível que a CAPES nos avalie, para que, afinal de contas, a CAPES ela não só nos avalia, mas ela vai também fornecer recursos para a pesquisa. Não é? Ela nos dá as bolsas, enfim. Então, ela tem que ver, ela está dando dinheiro, vamos ver onde é que esse dinheiro está sendo usado e como ele está sendo usado. A avaliação é imprescindível para que as coisas caminhem a contento. Tudo bem. É imprescindível também que a própria instituição nos avalie, porque, afinal de contas, nós estamos ganhando um salário cheio que não está mais sendo medido pelas horas-aula que nós damos. Isso também foi uma mudança, não de muito tempo, com relação ao Mackenzie. Né? A pós-graduação do Mackenzie é um bebê. Né? Não é mais um bebê. Ela já é uma pré-adolescente. Né? É uma pré-adolescente. Com relação às outras, ela vai estar sempre um pouquinho mais para trás, em tempos de existência. Mas, enfim, é uma mudança cultural, porque o professor, historicamente, sempre foi avaliado pelo número de aulas que ele dava, sabe? Então, assim, não, mas como assim?
você ganha por tantas aulas e o que você faz com as outras horas? Não vou contar para vocês o que eu faço, porque vocês sabem, né? Todas as nossas tarefas, damos aula. Óbvio, somos professores, né? Ninguém quer sair da sala de aula, ninguém se furta a isso. Gostamos de dar aula e queremos dar aula, mas damos um número menor de aulas, porque temos que produzir, porque temos que publicar, porque temos que orientar na pós-graduação e orientar na graduação, e temos que trabalhar com iniciação científica, tá certo? E temos comissões para participar. Nós temos que fazer parte da vida institucional. É importante que a instituição procure saber se eu estou fazendo tudo. Eu estou ganhando, eu preciso saber se eu estou devolvendo para a minha instituição tudo o que ela me pediu. Porque tem gente que não devolve. Porque tem gente que ganha o que eu ganho e não faz o que eu faço. Então, tudo bem, eu não sou contra a avaliação em hipótese alguma. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que a nossa vida é fácil. Então, como eu sei que as minhas colegas ainda vão falar depois de mim, eu me dei o direito de vir aqui e dizer para vocês, sou solidária ao esforço de todos vocês, porque esse esforço é nosso, é compensador. É compensador. Nós temos um programa, eu falo agora pelo nosso programa, que é respeitado na área, isso me dá muito orgulho, porque eu vi nascer, então, tudo isso me deixa muito feliz. Quando eu vou a algum lugar, eu sou reconhecida como uma professora do programa de pós-graduação em letras do Mackenzie. Tudo isso me dá, mas é difícil. Então, vamos falar de avaliação? Eu vim aqui para dizer para vocês, eu estou com vocês. Trabalho para chuchu, tenho um resultado muito interessante, porque o retorno vem em respeito por parte dos meus colegas, que me respeitam como profissional, por parte de outros colegas que não estão nessa instituição e ainda assim me respeitam também, por parte dos meus alunos, que me têm como um padrão de comportamento profissional, mas a vida é dura. Então, não dá para falar de avaliação sem deixar de dizer isso. A vida é difícil, não é impossível. Porque, se fosse impossível, a gente tinha pulado fora há muito tempo. Estamos todos aqui, mais os outros que não vieram. Não somos todos masoquistas. Pode ter um ou outro, eu não sou. Então, se estou, é porque me dá prazer. Mas que a vida nossa não é fácil, não é. E é isso que eu vim falar hoje para vocês. Tá bom? Cumpri o tempo. Cumpri o tempo. Agora a professora Graça. Aqui, né? Está mais fácil. Acho que aqui está certo. Boa tarde a todos. Eu agradeço também o convite, embora eu tenha reclamado muito no início do convite e agora também reclamei muito com a Helena, né? Eu acho que a minha fala vai na contramão da mesa, né? Quando a Helena conversou comigo, ela acentuou, em termos da temática, a avaliação de desempenho discente. E eu aproveitei um pouco essa ideia para, eu diria o seguinte, fazer uma análise da minha vida aqui na instituição, das atividades que eu desempenho, pelas quais sou responsável, e como eu vejo a avaliação na perspectiva de considerar o aluno e as produções, tanto considerando a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Por isso ela vai, eu acho, não é bem na contramão, mas vai numa outra linha. Eu concordo com tudo que a Maria Lúcia disse, assina embaixo, se precisar assinar 10 vezes, eu assinarei, né? Porque, de fato, é essa situação que a gente vive. Mas eu acho que o caminho que eu fui, ele foi até um pouco mais terapêutico para mim. Não sei se vai ser para vocês, né? Eu considero a avaliação muito importante. Não estou pensando agora em avaliação da CAPES, eu estou pensando em avaliação na minha vida como professor e minhas responsabilidades em relação aos alunos da graduação e do pós-graduação, considerando mestrado e doutorado, tanto considerando as disciplinas, quanto considerando o processo de orientação e toda a parte de escrita de artigos e tudo mais, né? Mas, para mim, a avaliação só tem sentido se ela for considerada, pensando no que eu estou dizendo em termos de avaliação de desempenho, se ela for considerada como um componente de processos de ensinar e de aprender. Ela, isolada, eu acho que ela perde todo o sentido. Então, gente, eu não sei lidar com isso. Já foi? Então, ela está na dependência de
campo de conhecimento, de disciplina, dos objetivos que a gente propõe nas disciplinas, da relação das disciplinas e os respectivos conceitos com a prática profissional, do profissional que a gente pretende formar, como foram desenvolvidas as atividades de ensino, como foram propostas as atividades de avaliação, como foi o retorno das atividades de avaliação. Eu estou pensando no meu mundo profissional aqui, como é que a avaliação entra nesse mundo, né? E, considerando a área que eu trabalho, eu sou do Programa de Educação, Arte e História da Cultura, e tenho trabalhado com a temática mais ampla, em termos de investigação, de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência. A gente não pode esquecer, a Maria Lúcia acentuou, de uma forma bastante importante, o compromisso do pós com a educação básica. Eu acho que a instituição também não pode esquecer do compromisso do pós com os docentes que vão entrar no ensino superior, porque o mestrado é a porta de entrada para as instituições de ensino superior. E, preocupados com isso, um grupo do EHC, há algum tempo atrás, eu coordenei um projeto que foi financiado pelo MAC Pesquisa, que a gente queria saber dos nossos... A gente recebe uma população bastante diferenciada de alunos em termos dos interesses de pesquisa, porque é um programa de pós-graduação interdisciplinar. E eu estava interessada em saber de pessoas, profissionais que nunca tiveram uma preocupação mais específica com o ensino e que nunca estudaram mais aprofundadamente a literatura educacional, como é que eles, após o programa, quem fosse ingressar no ensino superior, como é que eles estavam aprendendo a ensinar e a se desenvolver profissionalmente. E foi uma experiência muito interessante, não vou me ater nela agora, mas eu tenho até os resultados, se algum de vocês tiver interesse, eu posso passar. Para isso, a gente fez um levantamento dos egressos, que, na época, em 2013, contando os egressos até 2012, a gente tinha mais ou menos 420 mestres e 9 doutores, ou 10 doutores na época. E desses, a gente acompanhou, em termos de pesquisa, 17 professores em instituições do ensino superior, públicas e privadas. Então, isso deu elemento também para a gente de como trabalhar, principalmente na linha de pesquisa, formação de professores, que é uma linha do programa, como enfatizar um pouco a aprendizagem da docência no ensino superior. Então, quando a gente... Só uma observação. Quando a gente trabalhou com esses 17 professores, a temática avaliação ela vinha com uma frequência muito pequena em termos de problemas que eles enfrentavam. Eles enfrentavam o problema das mais diferentes naturezas, eles tinham uma preparação bastante precária, diziam que estavam trabalhando e aprendendo no local de trabalho, atribuíam alguma parte da formação à universidade, mas mostravam lacunas bastante significativas em termos do próprio exercício profissional em instituições de ensino superior. Em relação à avaliação, algumas perguntas me ocorrem, Então, como é que nós definimos a matéria que a gente está trabalhando? Quais são os conceitos e processos centrais envolvidos no processo de conhecer a matéria? O que significa determinado conteúdo no contexto da disciplina, do programa, do curso e do profissional a ser formado? Quais são as diferentes possibilidades para ensinar a matéria? Por que a matéria é importante de ser estudada pelos alunos? Quais aspectos da matéria são mais importantes? Há diferentes propósitos referentes ao ensino da matéria, dependendo do nível de ensino? Quais materiais, recursos e estratégias que são mais adequadas para o ensino da matéria ou domínios específicos que a caracterizam? E há uma outra série de perguntas que estão relacionadas cada vez que, por exemplo, um de nós vai preparar como vai ser o semestre, nós estamos agora numa fase exatamente desse tipo de preparação, como vai ser o semestre em relação à disciplina que eu menciono, como vai ser o semestre em relação às pessoas que eu estou orientando, como vai ser o semestre em termos da minha participação nos programas de pós-graduação e da graduação. Isso tudo, gente, eu fui colocando em termos das indagações que eu estava me fazendo, por isso que eu falo que essa mesa foi até terapêutica, em termos de eu sistematizar algumas preocupações minhas. Quais são os critérios que eu estabeleço para cada avaliação? Quando eu trabalho na graduação, isso fica muito mais fácil, tanto pelos objetivos da disciplina, quanto por aquilo, pela ementa e por aquilo que é solicitado, até em termos dos referenciais nacionais para cada curso. Quando eu estou no mestrado e no doutorado, a situação modifica. Se eu peço, por exemplo,
um ensaio. O que é que eu estou pretendendo com aquele ensaio em termos de produção e quais os critérios que eu vou utilizar de avaliação e como é que eu estou pedindo esse ensaio. Então, os critérios eles ficam mais fluidos e o feedback ele se torna mais difícil. E eu também acho que há uma diferença bastante grande em termos de domínio conceitual daquilo que eu considero disciplinas obrigatórias do mestrado e as disciplinas do doutorado. Eu estou pensando isso no meu programa porque a gente recebe uma população bastante diferenciada. Por exemplo, quando eu penso na linha de formação de professores, o único elemento, às vezes, comum que a gente tem com alguns alunos é que eles também foram alunos do ensino fundamental e médio e estão sendo alunos do programa. Quer dizer, a parte educacional, em termos de domínio de algum repertório, eles não têm. E também a gente não pode exigir desse aluno o mesmo domínio de repertório que outros que vêm da linha. Isso a gente lida, eu diria, até razoavelmente bem no programa, mas é um problema bastante sério para cada um de nós na disciplina, né? Então, para mim, processo de formação profissional em diferentes campos de conhecimento depende cada vez menos de memorização de informação e cada vez mais da habilidade desses futuros profissionais de analisar, avaliar, aplicar o que aprendem ou que aprenderam no que se refere a novos problemas, planejamento e proposta de soluções, colaboração efetiva entre pares e capacidade de comunicação dos processos vividos. Quando eu já trabalhei a disciplina Avaliação Educacional na graduação, curso de Pedagogia, e foi bastante interessante. Eu sempre entro com a pergunta inicial. Como você sabe que você aprendeu algo? E, via de regra, as respostas que me chegam são as seguintes. Quando eu sei falar de uma forma diferente do que está no livro, do que está no texto. Quando eu sei explicar o ponto. Quando eu sei aplicar o que eu estudei em outros contextos que não me eram conhecidos e passaram a ser conhecidos porque eu consegui explicar, via o que eu estou estudando, situações que eu não conhecia antes. Então, sempre existe um componente relacional no que os alunos, futuros professores, no caso da pedagogia, me colocam em termos de como é que eles sabem que aprenderam a matéria. Agora, quando eu pergunto como é que vocês sabem, como é que um professor sabe que os alunos aprenderam a matéria, ele sempre vem com a resposta usual, via prova, via exercício, via seminário. Uma série de outras, eles vêm via a estratégia, não vêm via a qualidade ou as características do que seria a aprendizagem. A gente trabalha muito nesses dois campos, de como o professor sabe que indicadores esse professor tem e eu, como aluno, que indicadores eu tenho que eu aprendi algo. Então, foram mais ou menos essas questões que me fizeram procurar um pouco de literatura em termos de verificar como é que esses programas mais amplos estão trabalhando com avaliações macro de programas em termos de saber como é que eu meço a eficiência ou a qualidade de um programa comparando com outros. E eu consegui uma publicação de Stanford que eu achei bastante interessante. Eles dividem os tipos de exigências ou os tipos de atividade que os alunos fazem em 4 níveis em termos de impacto ou em termos de níveis de conhecimento envolvidos. Um deles, eles colocam como nível mais baixo, que é o de recordar, que implica identificar, reconhecer, fazer correspondência, citar, usar, esses termos que estão aí no quadro. O nível 2 seria um nível um pouco acima, que envolve o 1, mas que seria o desenvolvimento de habilidades e a compreensão de conceitos. E as atividades seriam relacionadas a inferir, categorizar, dispor, identificar padrões, separar relação causa-efeito, fazer estimativas, comparar, etc. Num terceiro nível, que seria mais complexo que os outros dois, mas não supõe a exclusão dos outros dois, seria aquilo que eles denominam de pensamento estratégico, que implicaria revisar, avaliar, desenvolver argumentos lógicos, criar, formular, hipotetizar, tirar conclusões, e aí vai por frente. E o último nível, que seria o pensamento expandido, seria planejar, conectar, sintetizar, aplicar conceitos, criar, analisar, provar. Então, quando eu vi esse tipo de explicitação desse grupo que trabalha com políticas públicas em termos de análise de programas de formação de diferentes campos de conhecimento,
a primeira relação que eu fiz, eu achei interessante, é por isso que eu estou apresentando, é que eu, pensando nas minhas atividades em termos de avaliação do que os alunos da graduação estão aprendendo, ficaria muito mais nos níveis 1 e 2. E no mestrado e doutorado, eu ficaria muito mais nos níveis 3 e no nível 4. Quanto tempo eu tenho ainda? 12 minutos. Então, vai dar tempo e sobrar. Né? Então, ainda tentando verificar o que as pesquisas estavam evidenciando em relação aos programas ou espaços de formação de professores em diferentes níveis de ensino, ou seja, programas bem-sucedidos, a gente verifica alguns pontos em comum. Um deles, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem atentado muito aqui no Mackenzie, pensando em ingresso do mestrado e doutorado, são padrões elevados de ingresso. Pelo menos no nosso programa, a gente tem uma discussão bastante séria em relação a esses, quais seriam, para a gente, em relação às áreas que a gente trabalha, esses padrões mais elevados de ingresso. Uma sólida formação pedagógica em relação ao ensino da matéria, manejo de sala de aula, currículo e trabalho com alunos diversos. A supervisão por um corpo de profissionais cuidadosamente escolhidos. A discussão e socialização de boas práticas. De uma forma ou de outra, a semana pedagógica ela começa, aqui no Mackenzie, a entrar um pouco por essas discussões de práticas, quando a gente tem as oficinas, quando a gente tem relato de experiência. Né? Agora, eu acho que isso deveria fazer parte de um espaço de desenvolvimento profissional nosso aqui na instituição, alimentado continuadamente. O FOPEP faz um pouco desse trabalho, mas também é mais limitado a experiências mais locais e de curta duração. Né? Padrões elevados de saída. Quando a Maria Lúcia fala, olha, o trabalho está bom, mas poderia ser melhor, né? É por aí mesmo, quer dizer, as premências de tempo e de contextos elas são tão fortes que um trabalho que poderia ser excelente, ele sai bom. Né? Para não falar que o bom sai mediano e para a gente não chegar em padrões mais baixos, né, que eu estou tentando evitar que a gente assuma também. A modelagem de boas práticas por professores mais experientes que expliquem histórias de construção de tais práticas. Via de regra, as experiências da gente, mesmo aqui no Mackenzie, elas são experiências mais isoladas. Tirando as reuniões pedagógicas, elas são muito mais em termos do que cada docente desenvolve, mesmo em disciplinas que são partilhadas com outros docentes em outros cursos. Oportunidades frequentes para a prática de feedback contínuo e monitorado, oportunidades de avaliar práticas cotidianas, tendo em vista a melhora dessas práticas. Eu já estou quase no final, mas o que tem me ajudado muito a entender o que eu faço, a avaliação dentro desse processo de ensinar e aprender, são 2 modelos desenvolvidos por um pesquisador chamado Lee Schumann, que tem trabalhado de uma forma bastante intensa, e o grupo de Stanford também, em relação a como o professor aprende a ensinar e como ele se desenvolve profissionalmente. Nesse como o professor aprende a ensinar, e como ele se desenvolve profissionalmente, a avaliação é um dos componentes bastante importantes. Então, ele pelo menos, desenvolveu 2 modelos que eu acho que me ajudam a até entender como eu trabalho com os alunos e como, por exemplo, eu posso orientar alguém que está entrando agora no ensino superior e que tipo de trabalho esse profissional que se espera dele e o que ele pode realizar. Então, um dos conceitos é a base de conhecimento para o ensino. Quer dizer, todos nós temos uma base de conhecimento para o ensino. Todos nós temos uma experiência de ensinar e todos nós temos referenciais teóricos nos quais a gente se apoia. Né? No caso da base de conhecimento, o Schumann ele explicita bastante detalhadamente e com bastante resultados de áreas diferentes do conhecimento o que seria a compreensão. Um desses domínios é o domínio do conhecimento específico da área do campo. Isso é central. Sem esse domínio, a gente não consegue ensinar. No máximo, a gente consegue reproduzir o livro didático e olhe lá. Né? Então, esse domínio do conhecimento específico é central, é vital, é necessário, porém não é suficiente. Um outro campo que seria de domínio do professor e que é de domínio nosso, embora muitos de nós aprendamos isso de uma maneira mais relacionada às exigências apresentadas no cotidiano,
é o nosso conhecimento pedagógico, que envolve conhecimento de como o aluno aprende, envolve conhecimento de materiais didáticos, envolve conhecimento de políticas públicas e uma série de outros tipos de conhecimento que me ajudam a trabalhar em diferentes níveis de ensino, e principalmente, no caso que a gente está considerando aqui, no pós-graduação. E, na intersecção desses dois, né, é um tipo de conhecimento que cada um de nós vai se construindo ao longo da nossa vida profissional. Quer dizer, no início da nossa vida profissional, o conhecimento do conteúdo específico e como esse conhecimento específico é construído e o conhecimento pedagógico, eles são, vamos dizer, duas arenas separadas. Eles passam a intersectar a partir da experiência da gente e da análise que a gente faz de situações concretas de ensinar e de aprender determinados conteúdos. E essa análise que a gente faz, essa junção, quer dizer, não é mais o conteúdo em si, o específico, nem o pedagógico. É como ensinar, por exemplo, no caso, pensando num professor do fundamental, como ensinar fração. Cada um dos professores de matemática tem um conhecimento próprio de como ensinar a fração, né? E assim vai em termos dos campos de conhecimento que a gente atua. Então, essa zona de intersecção, ela tende a ser maior, mais flexível e mais aprofundada à medida que a gente tem mais experiências, lê mais, estuda mais, troca com os colegas e tudo mais, né? Por exemplo, se a gente for pensar no nosso programa, que é da Educação, Arte e História da Cultura, a gente forçosamente tem que construir essa intersecção, né, Norberto? A duras penas, né? Tentando entender, por exemplo, por exemplo, no meu caso, o que é pesquisa em arte, gente? Para mim, isso daí era surreal, até depois a gente passa a entender. Mas, por exemplo, para eu entender o que é pesquisa em arte, eu tenho de ter uma interlocução não policiada e não defensiva com os meus colegas de arte, né? E isso é difícil a gente fazer na universidade, em termos vamos dizer, despir das próprias resistências que a gente tem e verificar que o outro tem uma forma de investigar muito importante e que pode ajudar a gente até a entender melhor os alunos e o ensino que a gente oferece no pós. E o segundo modelo, já estou terminando. O segundo modelo é aquilo que esse seria o repertório que cada um de nós tem e que ele é construído ao longo da nossa trajetória escolar. E o segundo modelo é um modelo que o Schumann estabelece e desenvolve para tentar explicar como é que nós construímos essa base de conhecimento. Então, ele diz o seguinte: pense vocês, assim, vocês vão ter uma disciplina do próximo semestre, né? Como é que começa esse planejamento nosso? Esse planejamento começa com uma compreensão do que essa disciplina, quais conteúdos eu vou ter de trabalhar no próximo semestre. Mesmo pensando no pós, ou uma disciplina obrigatória, uma disciplina optativa, o que é que faz parte daquela disciplina naquele semestre. Disso, a gente entraria num outro domínio, que é como é que eu vou transformar isso que eu tenho, isso que eu conheço, ou os materiais que eu tenho, em ensino de, né? Esses dois subprocessos, eles ocorrem antes das situações de interação em sala de aula. Seria sucedido por uma situação de sala, ou várias situações de sala de aula, que a gente está denominando aqui de instrução, que nada mais é que o processo de ensinar e aprender, que pode ser de uma aula, pode ser de várias, pode ser de uma unidade, pode ser de uma disciplina. A avaliação entra aqui no processo do Schumann, ela entra como um processo de avaliação dos alunos. É a avaliação dos alunos que vai dar ao professor a compreensão se, de fato, o ensino dele foi bem sucedido ou não. E se ele precisa retomar ainda o que foi ensinado, considerando as dificuldades dos alunos. A partir daí, entraria um outro tipo de avaliação, que ele vai denominar de reflexão, que é a própria avaliação que cada um de nós faz após uma aula, após um curso, após uma disciplina. Isso deveria gerar, para cada um de nós, uma nova compreensão da matéria, ou da unidade, ou do próprio conceito, que seria, numa oferta seguinte, o ponto de partida de uma nova experiência. Então, com isso, ele teria... O que eu estou colocando aqui, eu não sou boa em termos de representação gráfica, mas eu acho que a gente grava bastante com figuras. Eu tentei colocar, em termos de um processo de raciocínio pedagógico espiralado, né? Que ele começa
com o vermelhinho, o verde, o rosa e tudo mais, são cada um desses subprocessos, e a nova compreensão é o ponto de partida para o processo seguinte, né? E isso é que vai diferenciar a gente, que, por exemplo, tem 15 anos de experiência, 20 anos de experiência, de alguém que tem 15 anos e 20 anos da mesma experiência. Porque quem tem 15 anos e 20 anos da mesma experiência não tem a nova compreensão, volta à compreensão inicial. Então, a pessoa está satisfeita com aquilo que tem, aquele tipo de procedimento pedagógico é um procedimento já consolidado, não há dúvidas, então eu fico trabalhando 20, 30 anos até a aposentadoria com o mesmo script da aula e sem considerar e nem ampliando o meu referencial. Via de regra, o que a gente vê é esse processo de raciocínio espiralado. E, para terminar, eu acho que, pensando no pós-graduação, tanto em termos de ensino e de pesquisa, e no componente avaliação, né, tem toda uma literatura que está surgindo em termos de desenvolvimento de perspectivas de postura investigativa, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Eu estou defendendo a postura investigativa como uma avaliação de duas faces, ou envolvendo tanto o professor, como o professor aprende, como o professor melhora, quanto como o aluno. É isso, gente. Obrigada. Foi diferente, né? Eu fico em canto. Você já nos apresentou, né? Boa tarde, pessoal. Estou muito contente que já temos bastante assunto para reflexão, porque agora eu vou passar para a parte mais prática e, eu diria, menos reflexiva, no sentido de uma reflexão global, etc., sobre avaliação. Eu vou falar sobre o instrumento de avaliação que a Comissão Própria de Avaliação desenvolveu, o professor Onoda e sua equipe, professora Maria Cristina e uma pequena comissão de coordenadores de programas, né, uma pequena comissão analisou. E o que eu vou apresentar a vocês, eu posso disponibilizar o PowerPoint depois, porque nos interessa como professores, quer dizer, o que o nosso aluno, como o nosso aluno vê a nossa instituição e o que nós estamos fazendo. Para quê? Para melhorar, evidentemente, no que a gente detectar como falha. Então, eu vou apresentar esses questionários, eles estão um pouquinho simplificados em relação à redação completa, que era para caber em 20 minutos e num PowerPoint de 8 slides ou 7. O que a gente quer, sobre o que nós vamos ouvir nossos alunos? A infraestrutura em serviços, porque estamos prestando serviços, a infraestrutura física em que tudo isso acontece, cada uma das nossas disciplinas e o processo de orientação, que é absolutamente individual. Cada aluno vai ter uma experiência diferente. Eles podem vir respostas muito parecidas em vários itens, mas a orientação é uma coisa muito pessoal, né? Então, vamos falar da infraestrutura em serviços. Pode passar. O que foi considerado? Quem deve prestar algum serviço ao aluno? Primeiro, a parte de informação e tudo isso, coordenação do programa, secretaria, porque todo mundo sabe a infinidade de detalhes, né, para conduzir o programa, o setor de atendimento ao aluno e o setor de bancas. Todos os nossos orientandos, obrigatoriamente, passam por aí. E outros serviços estão acessíveis, mas não podemos garantir que todo aluno passe por aí. Biblioteca, atendimento financeiro, o AFA, Fundo MAC Pesquisa e Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional, a COI. Então, são diferentes aspectos. Isso quanto à infraestrutura de serviços, o que proporcionamos. Quanto à infraestrutura física, o que temos aqui? Por um lado, a sala de aula, tamanho, iluminação, ventilação, limpeza, sala de estudos, quando há. Temperatura no João Calvino, Deus me livre, né? Que esse é um... Exatamente. Eu tenho certeza, se eu pudesse opinar, seria daí, né, a 25 minha... também. Que vamos combinar que nós sofremos bastante no freezer lá.
Mas, enfim, o tamanho, em geral, é adequado, iluminação, mas, enfim, como são as nossas salas de aula, levando em conta que esse nosso aluno é um mestrando ou doutorando, e ele precisa das melhores condições possíveis, evidentemente. Outros recursos, multimídia disponível na sala de aula, laboratórios conforme o curso, site do Mackenzie e outros, eventualmente, outros sites. Então, isso é o que foi pensado pela comissão de avaliação, o que queremos ouvir do aluno. E essa parte é geral, então ela não se refere a uma única disciplina. Então, nós entendemos, no meu entender particularmente, essas questões o aluno pode responder a uma determinada altura da formação dele. Elas são mais gerais, você não precisa escrever sobre cada disciplina. Agora, se em uma única disciplina você foi, a sala não era bem iluminada, bom, abre um quadrinho para observações, né? E aí a gente passa... eu fiz um slide de respostas possíveis, porque eu achei... Enfim, é como alguém... foi o Eliseu que comentou hoje cedo, né? Umas respostas... muito insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito ou não se aplica. Eu acho muito estranho tudo isso, mas eu acho que é assim que se faz, né? Conforme o quesito. Ou então, se eu estou falando de um serviço prestado, estou muito satisfeito, etc. Se eu estou falando da iluminação da sala, por exemplo, totalmente inadequado, inadequado, nem adequado, nem inadequado, adequado, muito adequado e não se aplica. Esse nem, eu acho que estão contando com muito indeciso aqui dentro, mas eu acho que é em média, né? Eu acho que está previsto, está previsto. Não, não pode, acho que não mede. Eu devo confessar que eu entendo muito pouco de medidas, né? E estou tratando da parte prática. Ou então, você tem lá uma afirmação, em geral é sobre a aula, etc. Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo totalmente ou não se aplica. Então, essas são as respostas possíveis para as questões anteriores e as que vêm a seguir. Então, a seguir, a gente vai tratar do que toca à disciplina. Então, cada um de nós pensando como professores, na minha disciplina ou nas minhas disciplinas, o que eu espero que o aluno escreva sobre a minha atuação. Quer dizer, o que eu espero é que é tudo maravilhoso, muito satisfeito, etc. Mas, se não vier assim, aí é isso que nos interessa, né? A avaliação tem exatamente um efeito pedagógico, um efeito de nos fazer melhorar. Então, quanto às disciplinas, as questões propostas pela CPA e pelo grupo que examinou começam com o plano de ensino. Foi disponibilizado o plano de ensino da disciplina? E depois, a segunda questão é: a disciplina atingiu os objetivos propostos? Eu mesma achei que faltou uma questão aqui, assim, o plano foi cumprido? Porque não é só objetivo, né? Então, acho que, conforme a gente vai lendo, e acho que é bom eu disponibilizar esse PowerPoint para quem quiser trazer sugestões, porque o instrumento não está pronto. Então, é muito bom para ele ser colocado em prática no final deste ano, que ele seja bastante discutido. Então, essa é uma possibilidade. E aí a gente passa para o relacionamento, né? O relacionamento entre o docente, os discentes e os discentes contribuiu para o aproveitamento da disciplina? Então, o relacionamento contribuiu muito, pouco, nem sim, nem não, enfim, cai numa daquelas 3 possibilidades. Eu mudei um pouco o PowerPoint. Se eu ler uma coisa e está escrito outra, vale o que está na tela, tá? Porque não deu tempo de imprimir de novo. Então, bom, as aulas e as atividades estimularam a capacidade de análise e reflexão. O uso de recursos eletrônicos, como o Moodle, por exemplo, estava adequado à disciplina? Primeiro é verificar, houve uso, porque há algumas coisas aqui na instituição que são um pouco complicadas. Quantos de nós usamos regularmente o Moodle para registrar matéria, para pendurar lá tudo que a gente tem que pendurar? É uma questão assim bastante... Eu acho que está faltando curso de Moodle, ou a gente aqui não... Enfim,
mas essa é uma questão para ser discutida num outro momento, né? Mas se todos os alunos colocarem que o Moodle não está sendo usado, aí a questão vai ficar mais urgente. As aulas e as atividades estimularam o uso de outras fontes de informações, bases de dados assinados, bases de periódicos, etc. Vejam, o pessoal mais antigo do corpo docente raramente teria usado dados de periódicos, o que é altamente incentivado hoje. Então, cada um de nós, a gente está conseguindo pôr no programa, na bibliografia do curso, as referências de periódicos, principalmente. Esse é um ponto novo para nós. Eu acho que é importante que ele apareça na avaliação para nós nos aperfeiçoarmos nesse sentido. E, sétima, as discussões em sala de aula, as atividades e os exemplos permitiram a conexão com a realidade profissional, acadêmica, empresarial, de mercado do discente. É do que se tratou agora. Muitos dos nossos cursos, aliás, o mestrado em geral, prepara alguém para entrar como docente no ensino superior. Os institutos de pesquisa são muito raros no país. Então, o nosso egresso, eu acho que em todas as áreas, uma boa parte dos egressos... Deveria. Né, o doutorado também, mas, em especial, o mestrado é o ingresso no ensino superior como docente. Então, a nossa disciplina precisa prever um pouco dessa relação com o mundo lá fora, você como um profissional de sala de aula de ensino superior. Continuando, tudo isso é sobre disciplina, é aquilo que o seu aluno terminou o seu curso, ele vai responder. Terminados os encontros, ele vai responder. Então, oitava, a disciplina contribuiu para a formação dos seus alunos como mestres ou doutores. Na verdade, a pergunta aqui ficou meio mal formulada, gente, por isso que esse questionário está em construção. Na verdade, eu estou me dirigindo a um aluno. Então, a disciplina contribuiu para a sua formação, para a sua futura formação como mestre. A gente tem que... alguém anota aí para reformular, né? Nem toda disciplina contribui diretamente, mas espera-se que haja uma contribuição. 9. O conteúdo da disciplina mostrou-se útil e um diferencial para a carreira profissional dos discentes. Esse útil é um diferencial também. Vamos melhorar essa redação. Acho que temos o pessoal do direito, das letras e quem mais se voluntariar para dar uma melhorada na redação, né, da educação também. Porque o objetivo é saber se o aluno vê essa disciplina como algo que acrescenta para a vida dele. Pode ser que ele fique no nem sim, nem não, porque um aluno em final de primeiro semestre de disciplina dificilmente vai ter essa perspectiva. Mas, por isso que o questionário todo está em discussão. 10ª, a disciplina ampliou os conhecimentos, os conteúdos propostos. Bom, se ela não conseguiu isso, cancela, né, gente? Esse acho que acho que é básico. E como você avalia a didática do professor? Como você avalia sua dedicação à disciplina? É sua de você. Aqui também tem essa redação, eu mexi e não ficou bom, porque fica parecendo que é a sua do professor. Não, é a sua aluno. Como você avalia você mesmo, na verdade, e como você avalia a dedicação dos demais discentes da disciplina. Então, são várias percepções. E é muito importante, claro que isso tudo, como resultado, vai ser confidencial, né, de cada disciplina, mas é absolutamente importante para nós nos aperfeiçoarmos como professores que somos. E como você recomendaria a disciplina? Eu não sei se a gente deve, eu acho essa uma pergunta ociosa, porque é meio assim compulsório. A gente tem as optativas, mas nem sempre a gente consegue. Vamos refletir um pouco mais sobre se você recomendaria. Acho que talvez há um saldo positivo de um modo geral. Eu acho que você recomendaria, não vejo tão como uma questão. Recomendar para quem? Porque tem disciplina obrigatória. Você vai recomendar? Todo mundo é obrigado a fazer obrigatório, então melhor não, né? Porque então, bom, isso quanto às disciplinas, que eu acho que é o ponto
em que cada um individualmente precisa se posicionar, cada um de nós, pensando em como seremos avaliados e, na verdade, em como trabalhamos. E, finalmente, o processo de orientação. Houve disponibilidade por parte do orientador para agendar reuniões e discutir sua pesquisa em todas as suas fases, porque a gente tem vários desencontros, todo mundo sabe. No ano passado não houve nenhuma reprovação, que eu saiba, não, nem em Quali. Houve uma em Quali? Em Quali houve reprovação. O nosso objetivo é não chegar a nenhuma banca. O objetivo é não chegar a nenhuma banca de mestrado ou doutorado com reprovação. Eu acho que a reprovação, num caso desses, é sinal de muitos fracassos, muitos. O aluno não fez o que devia fazer, o orientador não puxou-lhe a orelha o quanto devia, não comunicou à coordenação, olha, esse aqui sumiu por um ano e me apareceu com trabalho agora. Se aconteceu isso, você não pode apresentar. A gente tem muito receio de perder aluno. Claro, a gente é uma instituição não pública, mas deixar o aluno aparecer na última hora e aceitar o trabalho dele, com uma bibliografia que nem é a sua, é claro, ele vai para a reprovação, e eu acho que isso é uma mancha assim, para o orientador também. Então, o objetivo é tomar todas as precauções. Você tentou agendar, ele não aparece, você tentou de novo, ele não aparece, bom, vamos resolver com a coordenação, vamos para frente, porque ninguém pode desaparecer. Orientação é processo, não é produto, né? Está claro para todo mundo, mas às vezes, né? E agora, sempre nos dirigindo ao aluno, houve disponibilidade de sua parte para comparecer às reuniões agendadas para discutir sua pesquisa? Porque tem aquele que você vem correndo e chega na hora e ele manda o WhatsApp, ih, professora, peguei muito trânsito, obrigada, né? A gente tem todo tipo de orientando, porque, na verdade, a intenção nossa é ter um espelho depois. Como é que você, orientador, se viu em relação a esse aluno? Né? Então, são faces complementares, ou como você, professor, se viu nessa disciplina. O processo de orientação colaborou para a revisão crítica e o desenvolvimento de sua pesquisa? Ora, é um processo. Se ele não foi para frente, tem que mudar de orientador, tem que tomar alguma providência antes, né? É que esse questionário é final. Então, é um pouco complicado. O de disciplina é no dia em que se encerra a disciplina. O de orientação, não dá para fazer um processo assim, a cada 6 meses avaliar. Eu acho que seria burocratizante e todo mundo desanima. Se é só no final, então, cada orientador tem que estar muito esperto para não acontecer de o aluno não cumprir, etc., etc., né? Seu relacionamento com o orientador transcorreu de maneira cooperativa e respeitosa por ambas as partes? Às vezes aqui há controvérsias, né? Nós estamos sempre no esforço de harmonia, eu acho que é assim que tem que ser, de harmonia, de respeito recíproco. Uma vez ou outra tem um caso, aí sim a gente precisa do espelho, quer dizer, o que o orientador vai dizer dessa figura e o que essa figura vai dizer do seu processo de orientação, para, enfim, quando acontece algum caso, aí vem recurso, vem aquelas, então vamos entrar na justiça, né, para isso aqui. Então, a gente tem que ter os parâmetros possíveis anteriormente. E, finalmente, a bibliografia usada para o desenvolvimento da pesquisa foi discutida entre você e o seu orientador? Porque, às vezes, o aluno vem com uma ideia e você põe lá a bibliografia, não, ele quer fazer uma outra coisa e aí lá na frente pode dar tudo errado, né? Então, e termina aqui, falei 5 minutos, 10? Então, porque agora o objetivo é ouvir vocês, gente. Obrigada. Agora, Cris, vai lá para o meio coordenado. Obrigada para os palestrantes. Damos agora abertura, né? Temos uns 20 minutos para pergunta, discussão, debate, enfim. Eu queria fazer 3 indagações. Eu participei da avaliação eu sou avaliador da CAPES, participei da última quadrienal e foi muito discutido com a nova diretora-geral, a doutora Barradas, sobre a importância de fazer um processo qualitativo. O processo qualitativo seria mais ou menos o que as áreas chamadas duras estão jogando da seguinte maneira: você, dependendo do nível, se é mestrado ou doutorado,
você elege, o programa elege as 10 maiores produções de cada quesito, e aí depois a comissão avalia. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque eu fico imaginando, na área do direito são 99 programas, e todo mundo vai eleger os 10, e aí você vai ter uma semana para fazer isso, né? Sem dizer do trabalho brutal. Né? Eu analisei 3 programas, atualizei um programa que virou nota 6, podia virar nota 7, mais de 2.000 páginas para ler. Né? Quer dizer, é realmente um absurdo. Eu concordo plenamente com o método de avaliação. Acho que tem algumas sombras em todas as áreas. Esse negócio de avaliar teses e dissertações é furado. A gente faz um jogo quantitativo. É muito difícil você avaliar isso. As áreas estão descobrindo agora que, diferentemente das áreas que tem o Qualis, e o Qualis, quem faz essa avaliação é o próprio Qualis. Então, você não entra no mérito. Se você publicou numa revista qualificada, o pressuposto é que a revista qualificada fez a avaliação de qualidade. Apesar que na área de medicina tem uma discussão pesada aí, que estão dizendo que tem carona no meio. É uma discussão que não tem fim. E para a nossa área de humanas ou ciências sociais aplicadas é mais confuso ainda. E aí nós temos sempre aquele velho problema, né? Toda vez que a gente não se adapta à regra, a gente fala, nós somos diferentes. A Maria Lúcia lembra bem isso, como é que era no começo do programa de direito. Nós somos diferentes. Chega uma hora, a gente está completamente fora do mundo. Né? Uma grande preocupação que eu acho que tem que ser institucional, sobretudo no bloco dos nossos programas que trabalham com as ciências sociais aplicadas, ciências humanas, como é que a gente vai se virar nesse negócio. Né? Internacionalização na área de letras, eu estou curiosíssimo para ver como é que eles vão fazer. Vou publicar em inglês? Não sei. É uma coisa bem difícil. Mas, enfim, eu acho que nós estamos saltando de patamar. Tá? Primeiro que nós estamos chegando à conclusão que aquela quantidade de dados para avaliar uma semana é uma loucura. Né? Você tem que chegar pronto. Né? Eu cheguei com os meus... Eu fui a 4ª avaliação que eu fui avaliador. Né? Eu cheguei pronto. Agora, aconteceu um fenômeno curioso. Eu avaliei um programa que tinha todo o percentual, todo o potencial para ser 7. Né? E avaliei um programa, foi muito curioso. Pela primeira avaliação, saiu do 3 para o 4, foi a primeira vez que aconteceu isso no direito. Mas o curioso, Maria Lúcia, Helena e demais integrantes da mesa, né, é o seguinte, o curioso é que esse programa que saiu de 3 para 4, a primeira avaliação dele, ele ficou em 2º lugar de produção. Um corpo docente novo. Quer dizer, não tem maturidade para fazer aquilo, mas como é que você vai fazer se o percentual está ali, se a tabela está ali? Né? Eu fiz o máximo que pude, levar para o último ponto da avaliação, porque senão ia virar um trem da alegria, outros queriam fazer isso, uma coisa. Foi o último programa a ser avaliado. Agora, isso está deixando claro, porque tem gente que está pegando o fio da meada. Né? E você vê, a gente vê muito claramente, o programa novo que começou, programa mais ou menos novo, indo para a 2ª avaliação, que começou naquele jeitão, mambembe, já começa a perder o fio, porque os outros já vêm avaliando nessa ponta. Então, é isso que eu queria deixar para vocês aí. O que vocês estão vendo isso? Acho Maria Lúcia e demais... Eu falo muito da Maria Lúcia, mas ela foi minha reitora, foi minha coordenadora, então... Mas, enfim, acho que... Eu queria saber muito, e acho que nós temos que ter uma unidade de ação institucional. Estou falando sério isso. Né? Não é brincadeira. A gente tem que ter mais ou menos uma leitura uniforme sobre isso para poder facilitar o jogo da pró-reitoria em relação a essas discussões lá dentro, porque a discussão não é fácil. Né? Bom, essa é o primeiro grande sofrimento. Né? Agora, eu queria dividir com vocês. Agora, entrando um pouco aqui nas avaliações internas, eu quero falar pouco, mas eu não resisto a isso também. Eu tenho 2 preocupações, Helena. Eu acho que, quando eu fui diretor da faculdade, eu dizia que nós tínhamos um processo de bedelização do professor. Tá? E na pós-graduação, nós temos um vício de consumerização da relação. Nós ficamos muito olhando para o aluno como se fosse consumidor. As nossas avaliações induzem esse comportamento. Né? Eu não acho que ele tem que ser maltratado, pelo contrário. Apesar que aqui no Mackenzie é complicado. A gente confunde tratar bem com bajular. Né? Eu quero tratar bem as pessoas, não preciso bajular. Né? Bajular, você dá uma descambada. Então, eu acho o seguinte, tem algumas coisas. Eu tomei pau nessa última avaliação por causa do site. O site é um problema histórico do Mackenzie. Né? E a gente chega lá, eu não consegui. Eu tinha uma dúvida na avaliação que não consegui ver, porque o site eu tenho que dar 38.000 cliques para chegar no programa. Né? Não, é verdade. Quantos cliques você dá para entrar na tua conta do banco?
no Mackenzie você dá 33 cliques, se você contar. Então é um problema que eu acho que a gente ia avaliar. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que avaliar também, não do ponto de vista só de saber o que é o aluno, porque o aluno não tem essa dimensão. A verdade é essa. A gente avalia a sala de aula, mas o problema, qual é a disposição de sala de aula? Nós temos uma aula de pós-graduação com a mesma disposição de convento com quartel. Um olhando para a nuca do outro, mais confortável, mas não importa, a disposição da sala não é adequada para uma sala de pós-graduação. Não é uma coisa sala de pesquisa. Não é você pôr uma baia e enfiar o cara ali numa coisa. Você tem que fazer um ambiente favorável, uma arquitetura, digamos, mais favorável. Assim como eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma sala. Pode ser uma sala simplesinha, um programa, mas uma sala um pouco que tenha o mínimo de referencial como sala de banca. Não é correto esse negócio, as nossas bancas do jeito que são. Quer dizer, não custa nada, isso aí é um pouco mais formal em relação a isso. E em relação à avaliação, eu tenho um pouco de neura com essa questão da discussão sobre o uso de recursos eletrônicos, né? Porque eu tinha na avaliação da graduação, isso acontecia muito. Olha, o cara usou recurso tecnológico, usou, pronto, vale 10% da avaliação. Não importa que ele fez uma porcaria lá. Eu tinha um professor, o aluno convenceu que a conexão da disciplina, convenceu. Então, os mais malandros, o que eles faziam? Eles dominavam esses dois quesitos, dominavam 20% da avaliação, e o resto era um péssimo professor. Mas daí ele fazia a meia boca e passava bem. O professor que estava no final da avaliação, que era o professor mais produtivo da área do direito, ele dava aula do 9º semestre. Como ele não tinha o que 10º semestre, não tinha o que falar para o aluno do encadeamento da disciplina dele no resto do curso, porque o curso estava acabando, ele era mal avaliado ali, não usava o PowerPoint, pronto, você tombava o cara, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que avaliar essa questão de avaliação do serviço. E outra coisa, perguntar o serviço. Pergunte para o aluno do Mackenzie o que ele acha da burocracia mackenzista. Porque, não dá. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco mais das costas do professor e jogar um pouco mais para dividir um pouco a avaliação tem que ser uma divisão de responsabilidade. E, olha, os nossos programas, como disse a Maria Lúcia, nós estamos completando quase 20 anos, né, de pós-graduação, não são mais novatos. Esse problema de relação de orientando e orientador sempre dá. Agora, mas não dá num nível tão escabroso assim que um recredenciamento, que um gerenciamento interno pudesse regular. Em suma, eu quero dizer o seguinte, nós estamos um processo que nós temos que avaliar de maneira, eu acho que é estratégico isso para a pós-graduação do Mackenzie. Como que nós vamos nos portar em relação à avaliação qualitativa, como nós vamos subir a régua de produção e como nós vamos tirar das costas do professor itens de avaliação que não precisam estar nas costas dele. A gente tem que ser mais... É o que perdão, eu esqueci o teu nome, Graça. É o que a Graça falou. Quer dizer, como que nós vamos fazer um sistema mais cooperativo e menos cobrador em cima dos professores? Eu aqui não faço parte do sindicato, nada disso. Mas eu acho que o problema é esse, entendeu? A gente tem que aprender que qualidade a gente cobra muito, a gente alcança muito mais com um ambiente mais colaborador e menos cobrador onde não precisa. Desculpa, mas eu estava morrendo de vontade de falar. Muito obrigada, Siqueira. A gente está de acordo com tudo, em especial na questão da burocracia, gente. Olha, eu estou terminando o mandato, como ninguém sabe, né? Depois de 3 anos enfrentando essa burocracia, eu me sinto um fracasso completo. Tem tanta coisa que não quer mexer. Assim, você quer mexer uma coisa basiquinha, o formulário de banca, ele extrapola para a linha seguinte, e alguém na informática conclui que não dá para mexer naquilo, e você tem que fazer um requerimento e um outro. Enfim, a burocracia do marketing é alguma coisa que merece muito... ele está gravando. Não, mas eu falo alto e bom som. A nossa burocracia é parecida com a das escolas públicas, e isso é horrível. Nós precisaríamos de uma auditoria nesse sentido. Agora, como dizia o doutor Pedro, que foi nosso vice-reitor, ele nos comparava em número de alunos com a Federal de Curitiba, número de professores, tudo não era muito distante, e aqui tinha 1.200 funcionários e lá tinha 5.000 funcionários. O problema é que o nosso funcionário se desdobra. Quer dizer, a gente tem conjuntos, e eu falo aqui pela pró-reitoria, todo mundo conhece Roberta, Betânia, nós temos funcionários de excelência, a turma dos projetos também, né?
Temos muitos funcionários de excelência, eu sou feliz por isso, mas a burocracia é insuportável. E só um detalhe para te tranquilizar, nós de letras nos internacionalizamos, porque em quase todos os países tem as associações de estudantes, de professores de assuntos de Brasil, Portugal e África. E eu estive agora na Alemanha, e são muito bons, Estados Unidos, Alemanha, tem várias. Na Associação Alemã, são mais de 100 professores de universidades diferentes, com evento a cada 2 anos, publicação. Então, a gente consegue. Quais são os problemas? Primeiro, para mandar aluno para cá, primeiro, que São Paulo é um lugar muito perigoso. E segundo, é que a USP já está na frente com todinhos. E eu estou dizendo que o Mackenzie está muito melhor situado em matéria de segurança. Não temos. É outro problema seríssimo. E aí, um outro aspecto que acho que vai ser tratado no dia da aula magna com a professora Connie, a CAPES não quer que a gente socialize com a América Latina, de onde é muito mais fácil trazer alunos, porque, bem ou mal, o nosso país não está tão mal na foto. Eles querem Europa e não querem Espanha e Portugal, porque já ocupam 60% dos recursos da CAPES. Então, no que a gente poderia trazer mais alunos, etc., a gente não pode. E no que eles querem, as federais chegaram antes, a USP chegou antes, a gente tem mais dificuldade. Mas era só isso. Muito obrigada, Siqueira. Obrigada. Aqui mais? Uma pergunta? Sim. Eu queria só mencionar assim, esse critério de 5 por cada disciplina num programa como o nosso de doutorado. Eu sou defensora da cadeira só para o doutorado, só para o mestrado. E aí, se você tem 8 alunos do doutorado todo, exigir 5 por disciplinas, acaba não formando a disciplina, não tendo a verticalização que eu entendo que seria adequada, porque, muitas vezes, uma cadeira mais específica, mais verticalizada, acaba atraindo menos alunos. E, de certa forma, o professor está lá, está sendo pago para isso, quer dizer, não vai ter um custo extra nesse sentido. Então, eu tenho me preocupado com isso. E, professora, eu tenho sempre sido uma defensora dessa solidariedade com a América Latina. Então, eu acho que a gente tem que tentar mudar essa questão essa questão da CAPES. Eu fui aluna no estágio de pós-doutorado, bolsista da CAPES na Espanha, e eu percebia que todos os pós-graduandos da América Latina acabam indo para a Espanha pela facilidade da língua. Então, eu acho que nós temos um papel importante, nós poderíamos fazer esse trabalho em relação à América Latina, e não fizemos, eles acabam indo para a Espanha. E esse critério, por critério, eu digo sempre que o critério pode ser modificado, a gente pode trabalhar para modificar. Eu, inclusive, no nosso programa, todas as reuniões do colegiado que vai se definir as línguas, eu defendo que se inclua espanhol. Por conta disso, as pessoas dizem, espanhol não é assim. Né? A professora aí, que é de língua espanhola, não é assim. Eu tenho... Normalmente, assim, eu sou voto vencido em relação a isso, mas eu continuo defendendo, desde que entrei no programa Stricto Sensu em 2006, da importância que o Brasil tem para a América Latina, e nós podemos fazer isso. A questão dos 5 alunos, no mínimo, em sala de aula, o meu sucessor, professor Paulo Lopes, tentará convencer a reitoria, o instituto, porque, da minha parte, está feito, não deu. E eu entendo que são questões econômicas, é um modo de ver. O doutor Benedito faz muita questão de cada um de nós, com 8 aulas, 4 na graduação e 4 na pós. E a gente até tem falado, quando a disciplina não se forma, fazer um ciclo de estudos, uma reunião por mês, fazer um evento ou vários eventos, porque dá na mesma, no fim de contas. Mas, por outro lado, é melancólico ficar só com 3 alunos na sala. Se a gente conseguir compatibilizar os 5 por sala e outras atividades, eventualmente, para que o professor não fique também, ele está pago para trabalhar. Então, mas está nesse impasse que fica para o professor Paulo continuar a conversa com vocês. Quanto ao mais, é isso mesmo, a questão das línguas. Obrigada. Eu só queria
queria chamar a atenção de uma questão que inclusive foi um dos objetivos também que nós discutimos da apresentação dessa mesa, que já que a grande parte da plateia aqui são professores de pós, que a gente precisa também olhar com um pouco mais de cuidado as disciplinas de nossos programas, visando as linhas de pesquisa do programa, as áreas de concentração, né? A impressão que dá para nós, e acho que as três professoras abordaram pontos importantíssimos da avaliação, tanto discente quanto docente, como do nosso desempenho, é que às vezes me dá a impressão de que há muitas disciplinas que elas funcionam de uma maneira satélite, que são disciplinas que são criadas, né, a partir de interesses muito específicos de professores, mas que elas não se adequam 100% eu diria assim, ao escopo do programa, né? Então, essa é outra questão que a gente precisa também olhar com muito cuidado, né? Foge um pouquinho da mesa, mas eu precisava falar isso para vocês. E é uma questão que nos incomoda e que afeta muito o programa, afeta a formação, afeta o perfil esperado que nós queremos desse aluno. Como a professora Maria Graça colocou na pesquisa de 2013, né? A baixa inserção que nossos alunos depois têm no mercado de trabalho docente, que diria do profissional que está chegando agora no mestrado e doutorado. Isso tem que ser olhado também. E eu acho que, na medida em que a gente tem esse olhar mais holístico do programa, a melhora vem também naturalmente, né? Meio que. Então, eu acho que, assim, agradeço muitíssimo às professoras, né? Tá? Quer falar antes? Quero, porque essa é a minha última sessão como pró-reitora. Então, me cabe agradecer a todo mundo. Acho que a interação nossa, professores, coordenadores, eu quero fazer de público, mais uma vez, o agradecimento muito especial. Cristina, professora Maria Luísa, que saiu para outra atividade, professora Angélica, que sem essas pessoas, o pouco progresso que fizemos seria menor. Eu não acho que foi tão pouco, não. Fizemos tudo o que foi possível e temos consciência da caminhada que temos pela frente e estamos todos aqui. Então, esse, mais uma vez, um momento de agradecimento. Tá? Obrigada, gente. Bom, eu vou encerrar, então, a mesa com 2 agradecimentos. Primeiro, a mesa em si, né, pelas brilhantes apresentações. E agora eu sou recíproco, né? Até o agradecimento, Helena. Eu acho que a sua gestão foi muito boa para nós, importantíssima, decisória em muitos momentos. Então, isso que você nos está dando de agradecimento, eu retribuo agora para você, né? Eu, particularmente, como coordenadora, assim, um trabalho muito profícuo nesses 2 anos, né? Quase 2 anos, tá? Obrigada a todos pela presença.